Sabe por que se você não vota, você não tem o direito de reclamar de nada. Você não tem o direito de xingar o deputado, de xingar o governador, de xingar o prefeito e o presidente da República. Então, se você votar confiando no programa que ele te apresentou e ele não cumpriu o programa, você pode passar na rua e xingar o presidente. Não xingar de palavrão, mas xingar, sabe, de traidor, de traíra, de qualquer coisa, sabe? Mas por isso eu queria fazer um apelo. Se você puder, nos seus programas, fazer sempre um apelo para que as pessoas compareçam para votar, o TSE... Não, eu peço para as pessoas fazerem diferente de mim e irem votar. O TSE, deixa eu te contar, tomou uma decisão agora que as prefeituras podem colocar transporte gratuito para o povo. Sabe, porque é muito importante o transporte tacar e uma pessoa que mora aqui na Zona Leste, se ele tiver que votar em outro lugar, ele não tem dinheiro. Cara. Então, o que tem dar um dia de transporte para o cara viajar para ir votar? E se você não vota, Igor, vote, cara. Levante de manhã. Desde 2012, mas deixa eu te falar, levante de manhã e fale, eu vou cumprir com o meu dever cívico. Mas é que eu não acredito em vocês, Eu vou assumir. cara. Você tem que acreditar, cara. Sabe por quê? Ou você acredita ou você vira político. Porque quando você não acredita em ninguém, você tem que saber o seguinte, que político bom que você quer? Talvez seja você. Quem sabe nem só acho que eu você sirvo pode pra isso realizar também, o que você quer que os outros realizem. Então, cara, para de falar mal dos políticos e entra na política. Aí você vai perceber como é difícil. Não, eu tenho Você vai certeza que é um perceber- absurdo Você vai difícil. perceber como é mais fácil falar no microfone do que fazer as coisas. Esse é o meu jeito de fazer Sabe? política, na verdade. Eu trago os caras aqui e apresento pra galera ouvir as ideias que são produzidas aqui, né? Eu jamais vou conversar com uma pessoa querendo que ele seja do meu partido ou querendo que ele vote em mim. O que eu quero é o seguinte, a pessoa tem que comparecer para votar. Sabe? Para dar exemplo para as pessoas. Eu, quando vejo uma pessoa de 80 anos ir votar, ele não é obrigado a votar. Não. Mas quando ele vai votar, é uma coisa muito, mas muito, muito, muito legal. A mãe do Lewandowski, do ministro Lewandowski, ela tinha 90 anos. Ela levantava com o andador dela e ia votar. Porra, Sabe muita uma coisa? vontade de votar. Sabe por quê? Porque acredita na democracia, acredita no voto, acredita que pode melhorar. Você tem que ter esperança, cara, acreditar numa coisa boa. Não é possível que essa quantidade de candidatos que tem no Brasil não tem ninguém que mereça a sua confiança. Deve ter. Deve ter. Se olhar com cuidado, tem. Olha, não seja o Lula de 78. Não negue a política. Pô, por falar no Lula de 78, quando tu cria ali, quando você tá ali envolvido na criação do PT e tal, cara, eu tenho uma percepção que eu queria saber que você me comentasse sobre ela, que é, sabe, eu sinto que o PT, de uma forma geral, ele foi se tornando um pouco soberbo. Eu acho que foi se juntando às fileiras do PT e o PT foi abraçando uma galera, intelectuais e pessoas e pensadores e grandes artistas e não sei o quê. E talvez o PT tenha perdido a conexão com o trabalhador, de fato. Até porque o PT chegou muito longe. 3 mandatos e meio, vai, de presidência da República. É bastante coisa. É chegar muito longe, né? Você considera que o PT se tornou um pouco soberbo? Que o PT se distanciou um pouco do trabalhador? Deixa eu te contar uma coisa primeiro. Esse Lula político que eu te falei de 78, em 78, o presidente da República tinha como ministro um gaúcho que fez uma lei proibindo determinadas categorias fazer greve. Bancário, professor, frentista de posto de gasolina não podia fazer greve. Aí eu resolvi ir a Brasília falar com o deputado, que era um absurdo. Se você quer que uma categoria seja considerada essencial e não pode fazer greve, você tem que dar um salário essencial para ela, não é isso? Aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, eu descobri que não tinha trabalhador no Congresso Nacional. Não tem. Aí eu saí de lá com a ideia de criar um partido político. Foi daí que nós criamos o partido político. O PT já nasceu grande, porque o PT juntou o que tinha de melhor no movimento sindical brasileiro, o que tinha de melhor no movimento social, movimento da saúde, movimento da caristia. O PT conseguiu juntar grandes intelectuais como Florestan Fernando, Paulo Freire, apenas para citar 2, Sérgio Buarque, sabe? Juntar intelectuais importantes. O PT conseguiu pegar parte da juventude que tinha ido para a luta armada nos anos 70, e essa gente toda veio para o PT. Mas quem mandava no PT eram os sindicalistas. Acontece que o PT cresceu muito.
Ô, Igor, em 89, quando eu fui lançado candidato a presidente, eu achava que era uma brincadeira dos meus amigos. Falava, pô, como é que eu vou ser candidato a presidente com o Brizola disputando, com o Ulisses Guimarães disputando, com o Maluf disputando, com a FIF disputando, com o Mário Cova disputando, com o vice-presidente da República disputando. Sabe, eu fiquei pensando, esse pessoal é louco de me indicar candidato a presidente da República. Você acredita? Eu fui segundo colocado. Então o PT foi o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014 e o segundo em 2018. E agora estamos em primeiro outra vez. Então o PT é muito grande. Sempre muito grande. O PT é muito grande. E o PT não é a nossa direção nacional. O PT, na verdade, tem gente muito importante espalhado por esse Brasil afora. Sabe, gente do campo, gente pescador. A parte da sociedade está vinculada ao PT. Tinha cara que pegava uma canoa, andava 3 dias remando para ir numa reunião do PT no estado do Amazonas. 3 dias remando, comendo frango assado com farinha de mandioca e bebendo água do próprio rio. Então é um partido poderoso. Obviamente que na hora que você vai crescendo, vai entrando gente nova, a família vai crescendo, a família vai crescendo. Quando você era sozinho na sua casa, você comia o melhor bife, tua mãe te dava mais denguinho, mais carinho. Mas quando vê os irmãos, aí o irmão começa a dar cotovelada no outro. Então o PT foi crescendo, ficou mais confuso. Mas veja, se você fizer uma pesquisa de opinião pública e perguntar qual o partido de sua preferência, você vai aparecer assim, PT, 20% ou 22%. Segundo colocado, 1% ou 0%. Porque não existe outros partidos. Agora está surgindo o PSOL. Mas o partido que aparece nas pesquisas é o PT. Porque o PT tem história e tem muito vínculo com a luta social nesse país. Mas por isso é que tem tanto ódio contra o PT. Será? Porque o PT é muito grande, cara. Eu não sei se é por isso, porque, ó, eu acho que o PT, de uma forma geral, ele acaba... Bom, você ganha a primeira vez, aí você ganha a segunda vez, e você consegue emplacar a Dilma também, né? Então, cara, eu não sei, acho que parece que o PT meio que... Porra, eu sou o PT, eu sou foda, entendeu? Não. Eu vou entrar... Agora sei lá, eu sou... Foi uma parada que eu acho que tem a ver, talvez, com o que o Brown falou naquele comício. Pô, tem que voltar pra base. Tem que falar com os caras que tá aqui no Capão Redondo e o caralho. Obviamente que isso aconteceu. O partido cresceu e o partido se afastou da sua base originária, também porque a base operária que criou o PT ela já não existe mais como existia nos anos 80. Uhum. Eu, quando era presidente do Sindicato de São Bernardo, nos anos 80, a Volkswagen tinha 44 mil trabalhadores. Hoje tem 7 mil. Então, também o mundo do trabalho não é mais o mesmo. Então, mudou a base do PT. E o PT sabe que eu faço muita crítica. Eu deixei de ser deputado em 90, porque tem muita gente que achava que só mandava no PT que era deputado. Só tinha importância no PT que era deputado. Eu resolvi deixar de ser deputado para provar que eu ia continuar tendo importância no PT, mesmo sem ser deputado. Trabalhando, viajando o Brasil. O cara, quando morreu o Chico Mendes, eu estava em Cabo Verde. Quando eu recebi a notícia que morreu o Chico Mendes em Chapuri, longe para caramba. Você desce em Rio Branco, tem que pegar mais 300 quilômetros de estrada, chovendo pra caramba. O PT não tinha dinheiro, eu falei pra tesoureira do PT, aluga o avião para pagar em 30 dias, sabe? Porque aí eu ia atrás de arrumar dinheiro. Pegamos um avião, fomos para lá, para ficar 1 hora no enterro, e ficamos lá no enterro, fiz um discursinho pro Chico Mendes, voltei. Quem é que faz isso? Ninguém faz isso, cara, só quem tem muito vínculo, só quem tem muita relação. E o PT construiu isso. Obviamente que você olha o PT, tem gente mais sofisticada, tem gente que já não é mais operário, tem gente que não é mais da base. E eu concordei com o discurso do Mano Brown. Eu acho que o PT não pode abandonar a periferia. Sabe? O PT não pode, os deputados do PT precisam frequentar, precisam visitar, precisam estar do lado, precisam apoiar. Sabe? Porque senão não há razão da gente existir. Para ser igual aos outros, não precisa a gente existir. Eu concordo, eu acho que esse era o ponto, na verdade, que ele tava tentando levantar. Sei lá, não sou Mano Brown, mas eu imagino que tenha sido alguma coisa nesse sentido. E, cara,
A gente estava falando antes sobre a raiva que as pessoas sentem do PT e tal, e a gente começou a falar sobre isso. E, pô, é que assim, a gente também observou, especialmente nas eleições de 2018, aí um sentimento antipetista muito acentuado e tal, que, pô, querendo ou não, aconteceram por causa de todos os escândalos de corrupção e tudo mais. E dá uma manchada ali, até porque tinha muita gente, eu lembro de cientistas políticos e jornalistas falando na época assim, pô, o PT não admite, pô, o PT não faz o meia-culpa, puta, o PT não tá, cara, ele entrou numa vibe de, porra, eu sou PT e acabou e tal. É fantasticamente engraçado como as pessoas vivem pedindo pro PT fazer autocrítica. Autocrítica. Veja, se eu fizer autocrítica todo dia, eu não preciso de oposição. A oposição é que tem que me criticar. Por que eu mesmo tenho que me criticar? O problema é o seguinte. Ô Igor, presta atenção numa coisa. Você acha que a elite brasileira engoliu de graça o PT fazer uma lei que registrar empregada doméstica em carteira, jornada de trabalho, direito de férias, descanso semanal? Você acha que a direita aceitou pacificamente isso? Uma sociedade que é escravista? Você acha que eles aceitaram com muita tranquilidade o fato da gente fazer com que as pessoas pobres da periferia chegassem a fazer universidade? Que filho de empregada doméstica virasse médico, virasse engenheiro, virasse diplomata, virasse advogado? Quando nós criamos o ProUni e o FIES, a gente permitiu, nós saímos de 3,5 milhões de estudantes na universidade para 8,5 milhões, cara. E a gente tem mercado para essa galera? É lógico que vai ter mercado. Esse é um processo, na medida que a gente vai formando mão de obra mais qualificada, essa gente vai trabalhando, vai melhorando a capacidade de produção no Brasil, vai ficando mais importante as coisas que nós produzimos, a gente vai ganhar novos mercados e a gente vai ser competitivo. E mais ainda, a gente começa a exportar inteligência, conhecimento. Não tem que exportar só soja ou minério de ferro. A gente vai exportar conhecimento, como faz o Japão, como faz a China, como faz os Estados Unidos, como faz a Coreia. É que a gente tem um monte de gente que é formada, a gente tem um quarto dos dentistas do mundo. O problema, sabe o que é, Igor? O problema é que no Brasil nunca se levou a sério as camadas de baixo chegar à universidade. Eu vou te dar um dado para você registrar, que eu falo sempre. Eu me formei pelo ProUni. Eu vou te dar um dado. O Peru foi descoberto em 1492, quando Colombo chegou aqui. Em 1554, o Peru já tinha sua primeira universidade. O Brasil foi descoberto 8 anos depois. A primeira universidade brasileira foi em 1920, ou seja, nós demoramos 420 anos para fazer a primeira universidade. Por quê? Porque 420 universidades tem tudo a ver, pô. Porque os filhos do rico iam estudar na França, nos Estados Unidos, eles estudavam. E como era uma sociedade escravista, para que negro precisa aprender, índio precisa aprender e pobre precisa aprender? Não. Esse país, até 1930, só podia votar quem tivesse terra, quem tivesse dinheiro. Sabe? Que era, mesmo que o cara não produzisse nada, se ele tivesse muita terra, ele virava conde, virava duque. E a gente não tinha. O analfabeto só foi começar a votar no Brasil na Constituição de 88. Ora, o cara sabe trabalhar, o cara sabe fazer pão, o cara sabe fazer um monte de coisa. Por que ele não pode saber votar? Por que ele era proibido de votar? Não, mas aí então tem muita coisa errada na nossa história. Você veja o atraso em que a gente está submetido. O Brasil foi o último país do mundo a fazer a independência, o último a abolir a escravidão, o último a dar voto para a mulher. Você percebe que há uma... Eu tenho um amigo meu que é jornalista e ele tem um sítio em Porangaba. Porangaba é indo para Sorocaba. Quando esse cara resolveu dar 13º salário para o funcionário dele, o restante dos sitiantes se rebelaram. Cara, como é que você vai dar 13º, vai dar férias? Sabe? Todo mundo vai querer. Ele arrumou inimigo por conta disso. Agora você imagina a gente colocar os pobres para ir para o aeroporto de Congonhas viajar de avião. O Guarulhos. O que a classe média alta falava? Pô, esses caras, o aeroporto está virando uma rodoviária. Está cheio de pobre que não sabia nem sentar no avião.
O que nós fizemos foi o seguinte: nós fizemos a maior política de inclusão social que esse país já conheceu desde que foi descoberto. E na prática, por que eles conseguiam pegar o avião? O que mudou? Eles passaram a ganhar mais. O salário mínimo.